Fala, empreendedor! Você conhece quais são as vantagens de contratar a pessoa jurídica no seu negócio em relação a contratar CLT? Você já deve ter ouvido falar que contratar funcionário pela CLT sai muito mais caro. Realmente, existem uma série de burocracias aí na lei que acabam dificultando a vida do empresário, do empreendedor no momento da contratação. Então, hoje em dia, há essa possibilidade de se contratar funcionários como pessoa jurídica, e aí tem uma série de vantagens tanto para o lado da pessoa sendo contratada quanto da empresa. Então, nesse vídeo, eu vou contar 5 vantagens para você contratar os seus funcionários como pessoa jurídica. A primeira vantagem é a redução de custos. Vamos analisar aqui. Quando se contrata uma pessoa por CLT, você precisa pagar exame admissional, exame demissional, multa de fundo de garantia. Existem uma série de coisas que você precisa pagar a mais, contribuições, um monte de coisa a mais que poderia ser revertido até mesmo para o salário dessa pessoa numa negociação como pessoa jurídica. Então, uma vantagem é a empresa reduzir os seus custos e até mesmo transformar isso em benefícios para esse funcionário. A segunda vantagem de contratar alguém como pessoa jurídica é que é muito menos burocracia. Quando você contrata como CLT, existe uma série de regras que precisam ser analisadas no momento da contratação, o tipo de contrato, no momento da rescisão, tudo precisa tomar um cuidado. Existe em alguns casos sindicato, existe uma série de coisas envolvidas que podem levar a empresa a pagar multa se não for feito correto. Existem coisas, trâmites que necessitam de prazo. A lei, a CLT, ela é enorme, né? Tem uma série de regras, uma série de detalhes em que a empresa precisa tomar cuidado. E com isso, você precisa ter uma equipe dentro da empresa para cuidar, que saiba muito bem dessas regras, para fazer tudo muito certinho. Você precisa ter uma empresa de contabilidade muito bem atualizada para fazer todos os trâmites certinho, coisa que quando você contrata como pessoa jurídica não precisa, ou seja, porque o governo não incide nessa transação, não incide nessa conversa. Na pessoa jurídica você faz diretamente o contrato com o seu colaborador e está tudo certo. Terceira vantagem de contratar pessoa jurídica: maior possibilidade de oferecer benefícios. O que acontece em relação à remuneração? Esse é um assunto que ele é bastante, vamos dizer assim, bastante discutido, né? Porque o pessoal as empresas falam, olha, o funcionário, ele custa, tem o salário que vai para ele, mas ele custa o dobro. Por quê? Porque tem uma série de outras coisas que a empresa precisa pagar em cima daquilo e os benefícios. E o funcionário só olha aquele dinheiro que cai na mão dele, ele não olha todo o resto. Quando ele ganha vale transporte, plano de saúde, tudo isso, ele não enxerga isso como dinheiro, mas para a empresa isso é dinheiro. Quando é pessoa jurídica, tudo isso se torna um pagamento em dinheiro para a pessoa. E na CLT acontece uma coisa que não acontece na pessoa jurídica. Quando você vai dar, por exemplo, um bônus, uma comissão, alguma coisa que visa incentivar aquele colaborador, tudo incide tributação. A CLT tem isso, tudo incide tributação. E quando é pessoa jurídica, a possibilidade de você aumentar os benefícios ou incentivos para essa pessoa que se fosse trabalhar com vendas, por exemplo, ou em relação à participação dela nos resultados, não incide tributação. Por quê? Porque não está dentro das regras da CLT. Então existe aí uma possibilidade maior de que essa negociação leve muito mais dinheiro para o bolso do contratado por conta de menos burocracia, menos impostos, menos uma série de coisas em que a CLT incide. Quarta vantagem na contratação de pessoa jurídica é a flexibilidade de jornada, a flexibilidade de horário. A CLT, ela tem algumas regras, né? A jornada integral, que é de 44 horas semanais, tem a parcial de 30 horas, existe uma série de regras aí, e que se passar disso é hora extra, etc. Sim, existe essa possibilidade. E a pessoa jurídica não tem. Você contrata aquela pessoa jurídica pelo tempo que vocês negociarem para executar aquele trabalho, ou seja, não vem o governo dizendo quantas horas você pode contratar e que acima daquilo é hora extra, não, você negocia, né? A empresa negocia com o colaborador, fala, você vai trabalhar tantas horas, você tem que entregar isso. E essa grande vantagem da pessoa jurídica, inclusive até para se pleitear o valor na negociação.
que é o quanto você vai entregar de resultado. Pelo menos quando eu contrato a pessoa jurídica, eu falo, olha, você tem que entregar isso tem que acontecer em tanto tempo. Então, ou se você contrata por dia, você tem que fazer determinada tarefa todos os dias, tem que ter uma reunião uma vez por semana, então é tudo combinado já. Então não tem essa coisa de, ai, mas aí se contrata como pessoa jurídica, vai virar escravo da empresa. Gente, vamos ver aqui, eu vou fazer uma conta aqui. Se alguém te contrata 80 horas por semana, assim, R$500 por hora, aí você vai achar que você é escravo. Você não vai achar que você é escravo, né? Então, e uma empresa paga isso, contrata 80 horas por semana pagando R$500 por hora? Tem, ela paga isso, existe essa empresa. Então, a empresa que contrata um PJ pagando bem por horas é porque ela vê valor. E a vantagem nessa negociação é que não vem o governo e fala, não, mas você não pode. Então, na pessoa jurídica, são dois, vamos dizer, adultos negociando aí uma relação de troca, um valor em dinheiro por um trabalho entregue sem essa necessidade de mínimo ou de máximo de horas. A quinta vantagem de se contratar pessoa jurídica é que diminui a quantidade de trabalho do time de recursos humanos. Hoje, se você tem um time grande em CLT, você tem que ter pessoas só para cuidar dessas pessoas, porque elas não cuidam só do registro na carteira, mas cuidam de todos os benefícios e sai para fazer rescisão, sai para fazer uma série de trâmites. Você precisa de mais gente na sua empresa cuidando dessas coisas. Inclusive, quando você contrata escritório de contabilidade, se você tem CLT, você paga um valor. Se você não tem CLT, você paga outro valor. Por quê? Porque o trabalho é muito maior. E aí, o seu time de RH, se você tem um time que é só pessoa jurídica, você tem um time interno que está mais preocupado em estar retendo essas pessoas, porque você contratou pessoa jurídica, ou seja, a qualquer momento ela pode ir embora, acabou o contrato dela, ela pode ir embora. Você contratou uma pessoa jurídica, você vai manter ela lá, você vai recepcionar ela bem, vai integrar o time, então você vai utilizar o seu recursos humanos, o seu departamento de recursos humanos, de uma forma mais inteligente, internamente, não contratar gente só para cuidar da burocracia da CLT. Nesse vídeo eu te contei 5 vantagens de você contratar colaboradores como pessoa jurídica e também se você trabalha como pessoa jurídica prestando serviço para empresas, aqui também você enxerga as vantagens de você ser pessoa jurídica e largar a CLT. Mas vale lembrar que é sempre importante você ter um apoio, tanto de um advogado quanto de um contador, para te auxiliar, principalmente nas atualizações das leis, como é que as coisas estão caminhando ainda, para as empresas não terem surpresas, vamos dizer assim, porque às vezes tem empresa que fica com medo, se eu contratar pessoa jurídica e depois ele vai me processar, vai considerar vínculo e tal. Então, quando você tem uma empresa de contabilidade com você, te orientando com isso, você pode ficar mais tranquilo. E aí, eu contratei uma empresa que se chama Senhor Contábil, é uma contabilidade digital, ou seja, é online, que auxilia em tudo isso. Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, se caso você precisar de contabilidade online digital, essa é uma boa dica. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e até a próxima!